Bom dia a todos, muita alegria estarmos novamente aqui no serviço do Senhor. Gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler os 3 versículos apenas, 9 a 11. Tiago 1, 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Eterno Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que temos de estar na tua casa para estudar um pouco mais da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por isso. E rogamos, Senhor, por misericórdia, cuide de nós para que a gente possa extrair aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, aqui desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como o Alan Castro já falou, né? Então nós estamos estudando aqui Tiago, a fé em ação. Essa minha capa aqui está um pouco diferente porque ela é de uma versão anterior, de outra vez que a gente já utilizou essa revista, mas a moderna está mais bonitinha e tal, mas o conteúdo é o mesmo. Muito bom. Então vamos lá, o que valorizar? Então o que nós gostaríamos de verificar, né, nessa lição, trazer a mensagem dessa lição, é o que realmente deverá ter valor para nós. E a ideia é tentar, durante o andar da carruagem aqui, verificar o que Deus valoriza. E se nós conseguimos dar valor nas mesmas coisas que Deus valoriza. Eu acredito ser um desafio muito grande, pelo menos para mim, né? Estar sempre atento àquilo que Deus valoriza para que eu possa valorizar também. Porque normalmente eu dou os meus próprios valores, faço as minhas próprias escolhas e depois disso é que eu vou perguntar para Deus se Ele aprova ou não. Então é um desafio bastante grande para mim e acredito que seja para vocês também, saber o que Deus valoriza para que a gente possa valorizar também. Ok? Bom, então eu coloquei aqui uma versão, na verdade a versão daquela Bíblia verde que nós ganhamos aqui, outro dia, que eu gosto muito dela. Então a versão lá diz o seguinte: mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai, a beleza de seu aspecto perece. Assim murchará também o rico nos seus caminhos. Então, é, vamos usar aqui algumas palavras dessa versão aqui para a gente fazer aqui o nosso estudo. Vou tentar. Bom, daqui a pouco, né? Vou pedir a bondade de alguém para correr com
com o microfone depois, que se alguém quiser participar, por gentileza, né? Eh, se alguém, vamos ver aqui. Então vamos lá. Exultação. Você vai, Afonso? Obrigado. Então, exultação versus abatimento. Então, são as duas palavras que tem a exultação do pobre e o abatimento do rico, né? Se a gente olhar lá, mas a pessoa humilde glorie-se na sua exaltação e o rico no seu abatimento. Então, a exultação e o abatimento do pobre e do rico. Bom, uma palavra, antes de continuar com o assunto, eu gostaria de dar uma palavra aqui rápida com vocês a respeito do merecimento. Acho que o merecimento, ou a meritocracia, é uma palavra que, às vezes, nós levamos muito a sério, porque, afinal de contas, eu me esforcei, eu mereço, eu quero aquilo que me é direito, enfim. Então, gostaria de comentar rapidamente aqui a respeito desse tema, antes da gente depois partir exatamente para o merecimento, ou para o que é que nós devemos valorizar. Bom, primeiramente, aquele texto lá de Romanos 11:6 diz assim: mas é pela graça, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça. E de outra maneira, a obra já não é obra. Afinal, nós vamos ter que escolher sobre o raciocínio. É pela graça ou é pelas obras? Então, essa ideia do merecimento é que a gente gostaria de pensar rapidamente aqui no começo. Assim, para falar rapidamente aqui, é o seguinte: o crente não pode ser meritocrata. Ou seja, ele não deve ser dessa política de que eu mereço. E a gente gostaria de falar rapidamente aqui por que nós pensamos isso. Eu mereço. O sistema em que vivemos, ele é muito dessa linha, né? Por exemplo, nós falamos aqui em democracia. Então, a democracia, normalmente, ela leva o pensamento para isso, né? De que realmente nós temos o direito de escolher, e temos merecimentos, e temos, enfim, levamos para esse lado aqui da meritocracia. Agora, o que a gente gostaria de comentar em um determinado ponto aqui também, é que o reino em que nós estamos vivendo, o reino, o rei ao qual nós somos subordinados, ele é maior do que tudo. Ele é quem escolhe, ele é que manda. Não tem essa possibilidade, por exemplo, da gente escolher. Senhor, olha, Robertinho, ó, é o seguinte, ó, eu estou nomeando você para isso aqui. Ele não tem que, no máximo ele pode espernear, mas ele vai ter que fazer. Por quê? Porque ele é súdito de um reino. Então, o regime não é democrático. O regime como é que chama? Onde o rei é o dono, é o regime... Oi? Monarquia ou uma coisa assim? Enfim, onde o rei manda. O rei tem poder de vida e morte sobre as pessoas. Nós nos lembramos lá da época lá do Antigo Testamento, quando Davi, ou melhor, quando o povo pediu um rei. Aí o profeta Samuel disse: olha, é o seguinte, Deus mandou falar para vocês, vocês estão escolhendo um rei, mas o rei vai ter poder sobre as coisas de vocês.
O rei vai mandar vocês criar gado e vai pegar o gado para ele. O rei vai pegar os filhos de vocês e botar para trabalhar para ele. Então, o profeta Samuel, sob ordem de Deus, esclareceu qual seria o papel do rei e qual seria o papel do povo diante do rei. Isto é, não tem choro. Mas esse é o reino que nós precisamos viver. O reino em que o rei manda. O rei não pede. Ele é o dono. Muito bem. Então vamos lá. Lá na parábola dos talentos, nós não vamos ler a parábola dos talentos aqui, que já tem sido comentada há algum tempo aqui. Mas olha, então na parábola dos talentos, o Senhor, o dono, o rei, ele distribuiu, deu 10 dinheiro para uma pessoa, deu 5 para outra, deu 1 para outra. Mas só que a única coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que aquele que ganhou 5, aquele que ganhou 10, aquele que ganhou 1, fez o que achou que deveria fazer com aquele recurso. Aqueles que haviam ganho mais, então eles acabaram aplicando os recursos e ganhando outros. Então dobraram o seu recurso durante aquele tempo. Um deles escolheu guardar o recurso e depois devolver integralmente para o seu rei. Então nós lembramos aí qual foi a palavra de elogio ou não elogio para cada um deles. Olha, aquele que ganhou 10 dobrou, aquele que ganhou 5 dobrou, aquele que ganhou 1 não dobrou, devolveu o 1 para ele de novo. Bom, então a gente pensa assim, então aquele que recebeu 10 e dobrou, então tem muito mérito. Ele mereceu, porque ele trabalhou, tá. Mas o problema, o que a gente gostaria de dizer, é que, na verdade, eles foram premiados por quê? O prêmio deles está ligado ao fato de conhecerem o seu Senhor. Eles conheciam o seu Senhor e sabiam o que o Senhor esperava deles. Por isso é que eles foram elogiados. Não foi porque eles foram proativos e saíram para negociar. Não. O quente deles, o motivo do elogio deles é porque eles sabiam, eles conheciam, eles tinham intimidade com o seu Senhor, eles sabiam o que o Senhor esperava deles. E foram atrás daquilo que o Senhor esperava deles. Então, isso que eu queria que os irmãos botassem aí no seu pensamento, isso aí, que eu gostaria de defender esse ponto aqui. Aquilo que nós vamos valorizar ou não, vai depender do conhecimento que nós temos do nosso rei. Se eu acho que o rei é um amiguinho, eu vou agir do jeito. Se eu acho que o rei é o meu senhor, é o meu dono, então eu vou agir de outra maneira. Então, afinal de contas, qual é o conhecimento que nós temos do nosso rei? Qual é a mensagem que o nosso rei traz para nós? É aquela de meu amigão, anda de braço dado? Não, não. Eu sou o rei e você é o súdito. E o rei tem poder de vida e morte sobre o súdito. Esse é o regime que a palavra de Deus anuncia para a gente. O regime, o relacionamento entre o súdito e o rei. O evangelho. Bom, nós temos uma ideia, né, de que nós vivemos, estamos sempre falando a respeito do evangelho da graça, o evangelho da salvação. Mas se nós olharmos, por exemplo, para as palavras de Jesus, né, especialmente em algumas das versões aqui, ele fala assim, olha, e Jesus saía pregando qual evangelho? Qual evangelho que Jesus pregava? Do reino. Jesus saía pregando o evangelho do reino. Né? Bom, então sobre essa história do evangelho do reino, eu pedi a uma pessoa, por exemplo, que está estudando bastante a respeito disso, para dar uma faladinha, que é aquele bonitão que está atrás com o neném no colo lá. Por favor, o Pedro vai dar uma palavrinha, por exemplo, o que ele entende, que eu gostei do entendimento dele, a respeito do evangelho do reino. O bonitinho, o bonitinho é o neném, tá bom, gente?
Oi? Ó, fala. É o branco, é o branco. É, fala oremos aí, filho. Fala oremos assim que ele volta a funcionar. Oremos, oremos. Tá ligado aí? Hã? Então vamos pegar aqui, filho. Alô? Ah, agora foi. Oremos. Bom dia. Bom, a ideia, né, que a gente veio conversando, meu pai e eu, é que muito se fala a gente prega muito o evangelho da salvação, onde nós precisamos ser salvos e tal, mas a Bíblia ela nos conduz a um pensamento onde nós devemos pensar como um reino, onde a gente serve o rei. Né? Eu gosto muito de um versículo que está em 1 Crônicas 7,14, que ele fala: aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas essa palavra se humilhar, ela mostra muito a ideia de se humilhar a nós mesmos, né? A gente pensar no nosso próprio umbigo. E ele usa uma palavra bem interessante no original, que é a palavra caná, que ela tem mais a ideia de sujeição. Então, aquele que se sujeitar a algo, ele e buscar o meu nome, né, ele será salvo. A gente vai ouvir e será salvo, né? E essa ideia, o oposto de sujeição é rebelião. Então, quando a gente entende que a gente é sujeito a um rei, que é sujeito a um reino, a nossa entrega para ele diz muito respeito do como a gente entende ele. Então, como eu devo me achegar a um rei? O que eu entrego para o rei diz muito respeito do que eu entendo do rei. E aonde eu quero viver o reino depende muito do como eu entendo o que esse reino, como esse reino funciona. Entendeu? Então, desculpa, gente. Então, a ideia dessa de evangelho da graça e do reino, o evangelho da graça e do reino, é que quando a gente entende que nós somos sujeitos a um rei, toda a nossa mentalidade muda. Então, eu agora não faço algo porque eu vou ser salvo. Efésios 2, 8, 9 e 10, ele fala que nós somos salvos pela graça para a boa obra. Então, espera-se que se faça alguma coisa através da salvação. Isso muda quando a gente vira a chave de que nós vivemos um reino e não vivemos algo para a salvação. Nós vivemos para um rei, de um rei e por um rei. E aí a gente faz essa mudança de mente. Obrigado. Alô, alô. Alô. Então, essa ideia mesmo, né, que a gente, esse evangelho do reino que nós, qual é o nosso relacionamento, qual é o nosso papel diante do rei, a quem nós servimos, a quem nós optamos por servir, optamos por sujeitar. Ah, bom, isso aqui já foi falado. Bom, agora com respeito aos dons, eu queria só dar uma palavrinha com respeito aos dons. Então, aquele homem lá da parábola, aqueles 3 homens da parábola, ganharam dons. Um foi um dom, o outro foi outro dom, o outro foi outro dom. Nós também recebemos dons. E nós entendemos o dom como, talvez da maneira mais simples, como uma habilidade ou a facilidade para realizar algum tipo de trabalho. Agora, o interessante de tudo é que às vezes nós podemos ser levados a valorizar tanto o dom que às vezes eu quero merecer alguma coisa por ter aquele dom. Olha, eu tenho esse dom aqui, eu mereço realmente alguma coisa a mais do que os outros que não receberam esse dom. Mas o dom realmente é um presente. Deus que escolhe as pessoas para atribuir um determinado tipo de dom, e aquele dom é para a pessoa servir a Deus e à coletividade. Então, o que o texto lá de Tiago fala assim, olha,
o pobre, ele se exalte, se exulte na sua pobreza, na hora que ele. Mas de qualquer maneira, na hora que ele subir, ele vai se exaltar. Na hora da sua exaltação, ele fica feliz. E o rico, na hora que ele cair, ele também fica feliz. Por quê? Porque simplesmente a pobreza foi um dom e a riqueza também foi um dom. Então, simplesmente Deus entregou aquele dom para a pessoa fazer alguma coisa com ela, né? Com ele, para o bem do reino, para o bem das pessoas. Então, o dom, eu tenho aquele dom para servir, não é para me engrandecer. Então, realmente, essa é a ideia do dom. Então, vamos ver o que valorizar, então. O que nós vamos valorizar? Eu preciso valorizar aquilo que Deus valoriza. Então, isso que a gente vai ficar na mente aí. O que Deus valoriza, eu preciso valorizar. O que Deus não valoriza, eu não devo valorizar. Então, vamos lá. O texto de Tiago recomenda que o pobre que se alegre, louve a Deus quando melhorar de vida. E o rico que se alegre também quando piorar a sua condição. Porque no final das contas, aquilo tudo é presente. Essa semana eu estava lendo lá o capítulo 3, se não me engano, 3 de Jó, e o Jó se lamentando porque ele perdeu tudo. Realmente, uma hora vocês lerem lá o capítulo de Jó, onde ele perdeu tudo. Ele estava realmente chateado. Mas no final das contas, ele louvou a Deus. Olha, Deus tirou, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, uma coisa impressionante. Leiam, por favor, na hora que vocês tiverem a oportunidade, leiam de novo lá. Se não me engano, é o 3 ou 4 capítulos de Jó lá que fala sobre quando ele foi conversar com Deus a respeito de ter perdido tudo. Você vê. Eu achei que não ia acontecer comigo, que os outros professores tudo aconteceu. Eu falei, comigo não vai acontecer. O controle parar de funcionar, né? Comigo não vai. Tenho certeza. Para mim, parou. Chama o Afonso que ele resolve todos os problemas. Mas é isso, gente. Ixi, agora sumiu. Não. Ele tá ligado? Porque às vezes alguém desliga ele, a gente pega de alguma maneira que desliga ele. Não é embaixo? Agora ligou. Acendeu a luzinha. Não sei. Estou tocando meu celular aqui, eu acho que alguém está falando, faz isso. Puxa, agora foi tudo junto. Vai lá. Bom, foi muito, né? Agora, gente. Não, agora voltou para o começo. Talento. Computador, um problema. Computador é uma beleza. Então, vamos lá. Aí. Já viram esse ditado? Macaco velho não mete a mão em cumbuca? Por quê? Qual é a ideia desse ditado? A ideia é o seguinte: então o pessoal queria pegar os macacos lá e botava uma fruta, ou botava alguma coisa dentro de uma cumbuca. Uma cumbuca, quer dizer, um negócio que tem a boca estreita, de tal maneira, por exemplo, se a pessoa, né, se o macaco pusesse a mão assim, ele botava e tirava. Só tem um problema. Então ele botava a mão para pegar as coisas. Na hora que fechava a mão não saía. Então ele virava presa fácil, aquela cumbuca estava presa. Então por isso que fala, macaco velho não mete a mão em cumbuca. Quer dizer, o macaco velho, ele vai virar a cumbuca e derramar o que está dentro lá. Mas não vai enfiar a mão
ficar com a mão, né, presa com aquilo que ele pegou. Então, quer dizer, vamos diferenciar, por exemplo, o macaco novo do macaco velho. O que o macaco novo valoriza e o que o macaco velho valoriza? Então, quer dizer, o macaco velho ele valoriza a liberdade, ele enfia a mão talvez com um dedinho só e tira e tal, enfim. O fato é que o macaco velho não mete a mão em cumbuca, quer dizer, não, o sujeito que tem experiência não entra em fria à toa, né? Bom, então, o que nós valorizamos? A gente valoriza mais o que o macaco novo valoriza ou valoriza mais o que o macaco velho valoriza? Então, o que nós valorizamos? Então, o livro de Tiago, ele apresenta aí duas perspectivas. O orgulho, quando melhorar, orgulho quando melhora. Orgulho quando melhora e orgulho quando piora. Orgulho, em alguns é que tem várias versões. Então, orgulho, um fala orgulho, outro alegria, outro exaltação, exultação. Então, o problema é esse, que eu tenho que agradecer, eu tenho que exultar, eu tenho que louvar em qualquer situação. Se eu melhorar, ótimo, vou exultar, vou louvar a Deus, vou agradecer. Se eu piorar, também. Também, porque tudo é dom, tudo é presente. Quantas vezes que acontece alguma coisa ruim com a gente a pessoa começa a reclamar. Ou o outro não, acontece a mesma coisa, a pessoa, puxa, que bom que aconteceu isso. Às vezes perdeu a hora. Né? O cara perdeu a hora, ele tinha um compromisso, perdeu a hora. Como que eu fui perder a hora? Agora eu vou perder o compromisso lá e tal. O outro fala assim, perdi a hora. Estou tranquilo hoje, perdi a hora. Hoje. Então, geralmente eu sou dessa segunda linha. O dia que eu perco a hora, eu levo, já tem mais meia hora de sono. Não estou preocupado, não. Eu sempre chego na hora, quer dizer, vou no trabalho, eu sempre chego na hora. Agora, o dia que eu vou chegar meia hora, eu vou ficar sofrendo por isso. Eu vou dormir mais uma hora aqui. E pronto, eu vou agradecer. Então, realmente, é isso aqui. Né, nesse ponto aí, eu estou tranquilo. Não vou chorar porque eu perdi a hora de jeito nenhum. Então, gente, então nós devemos nos orgulhar, nos alegrar, tanto na situação boa quanto na situação ruim, se nós tivermos essa consciência de que estamos realmente servindo a um rei. Nós somos súditos de um rei e vivemos, né, no regime de um rei, num regime imperialista, onde tem um imperador mandando na gente. A pobreza não é resultado de incredulidade. Eu queria que alguém lesse para mim, por gentileza, esse texto aí, ó, Romanos 5:3. Romanos 5:3. São poucos os textos, mas se ele lesse algum aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso, aí depois o texto continua. A perseverança produz paciência, etc, etc. Mas, então nós nos gloriamos também na hora ruim. Né? Então o apóstolo Paulo falando a respeito desse tema. A riqueza não é pecado. Né? A riqueza não é tudo. E não é pecado. Então, qual é o problema da riqueza, né? Nós conhecemos aquele texto lá, né? O Timóteo 6,10. Mas o amor ao dinheiro, eu coloquei aqui, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quer dizer, o problema não é a riqueza. O problema é o amor à riqueza. Agora, eu queria que os irmãos me ajudassem aqui no seguinte. Esse texto, ele é aplicado somente ao rico ou também é aplicado ao pobre também? Aos dois? Explica aí. Dá o microfone. Explica aí, por favor. O amor ao dinheiro.
O amor ao dinheiro, independente da quantidade de dinheiro, é pecado e induz o homem à perdição, se ele não se arrepender. Então a palavra é para o rico e também para o Para o pobre. pobre, para ambos. Né, que você falou no começo aí, né? Que o sujeito é pobre, mas é arrogante. Pobre, mas arrogante. Então fiquei curioso, né? Eu quero ver o que, é que os irmãos acham. Alguém tem outra opinião a respeito disso? Mais alguma? 1, 2, 3 e. Ah, O problema é o tempo que se perde em função do dinheiro. O que tem sempre quer mais, e o que não tem é desesperado para ter o que o rico tem. Então aí vira uma quer encrenca. dizer, a luta dele é para isso, né? A luta é para isso. Ok? Então tá legal. Então estamos falando a mesma linguagem aqui. Então isso é aplicado a todos. Agora, o que mais valorizamos? Gente, eu estava lendo aí algumas coisas na mídia e verifiquei que as 3 coisas que as pessoas mais valorizam são aquilo lá: a riqueza, a beleza e a inteligência. Pode ser que alguém tenha um outro item aí, mas a maioria, né, acha que as 3 coisas mais importantes é ser rico, bonito e inteligente. Oh, graças a Deus, olha como as coisas caíram bem para mim, né? Então, ó, rico, bonito e inteligente. Olha que beleza. Oi. Hã? E magro. Ah, tá vendo? Faz parte. Viu? Mas é isso aí. Agora, aí depois eu fui adiante. Tá bom, deixa eu ver como é que é esse negócio. Para onde que vai dar isso, né? Aí trouxe. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Aí, ó. O símbolo. Aí peguei um símbolo dos motoqueiros. Os motoqueiros, não sei se vocês já viram, geralmente esses motoqueiros aí, né, tatuado, barbudo e tal, geralmente o símbolo deles é uma caveira. Interessante, né? Porque que é a caveira? E realmente, então o símbolo deles diz assim, olha, aqui todo mundo é igual. Então a caveira, por quê? Porque estão todo mundo igual, então o símbolo é uma caveira. Tá certo que tem aquelas motoconas grandes, se você chegar com a bis lá, os caras não vão te aceitar nem a pau, né? Então, quer dizer, é igual, mas nem tanto. Né? Bom, mas de qualquer maneira, eu trouxe essa imagem para vocês aqui, ó. Então é uma caveira. Então tá lá, a caveira do negro é igualzinha à caveira do branco, a caveira do rico é igualzinha à caveira do pobre, a caveira do ateu é igualzinha à caveira do religioso, a caveira do gay é igualzinha do hétero, do culto é igualzinha do analfabeto e assim por diante. Até eles só botaram alguma coisa diferente no bugueiro. O bugueiro é o do bug, né? Quer dizer, não é moto, é bug. Então é outra história. Aí já é um outro departamento. Mas, enfim, no final das contas, não adianta nada a pessoa ser rica ou pobre, porque a caveira dela é a mesma. O destino é o mesmo. Ser bonito ou feio, a caveira é a mesma. Só o recobrimento aqui que muda um pouquinho, mas a caveira é a mesma. Então não é? Só muda a capinha, né? Mas o miolo é o mesmo. Exatamente. Até, por exemplo, se falar, por exemplo, o homem e a mulher, a caveira é igual também. Só a capinha que é diferente. Bom, então, gente, o que nós realmente precisamos valorizar? Não adianta vocês falarem assim, ó, eu sou mais importante do que esse, o meu dom é melhor do que o dom daquele. Porque, na verdade, o que nós fazemos parte, nós pertencemos a um reino. Então, o que nós precisamos valorizar é o que o rei valoriza. Se o rei não der valor, esquece. O rei tem que dar valor. Se você estiver dando valor diferente ao que o rei valoriza, esquece, está fora. Né? Então, Agora, isso que eu falei para vocês, isso para mim é um desafio. Como é que eu vou sempre, né, em todo ponto, eu vou submeter aquilo que eu valorizo ao que o rei valoriza para ver se é aquilo mesmo? Como é que eu vou mudar a minha cabeça? Estou sempre mudando a minha cabeça para poder valorizar o que o rei valoriza. Mas é isso. Bom,
bem-aventurado, o que é valor, né? O que é de valor para Deus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Lá em Mateus 5, lá falando a respeito das bem-aventuranças, um deles é esse. Os humildes de espírito. Bem-aventurado, ou seja, Deus, ele valoriza os humildes. Ele não valoriza o arrogante. Não valoriza o arrogante. Valoriza os humildes. Bom, então vamos lá. O reconhecimento de que somos incapazes de cumprir as exigências de Deus. Temos de atribuir os direitos a Deus. Deus valoriza a nossa dependência. Deus valoriza a nossa dependência. Se é dependente, se conta exatamente com tudo aquilo que Deus manda, então ele valoriza, ele ajuda. Agora, se eu quero usar as minhas próprias forças, minha própria capacidade, meus próprios dons, então você não vai contar, né, com essa valorização do rei. Você está agindo por conta própria. Né? Dependência. Voltando ao texto de Tiago, 1,9. Ixi! De vez em quando eu falo assim, nunca vou colocar um texto cuja cor o pessoal não enxerga. Eu às vezes o professor fala assim, olha a cor que o Perotti colocou, ninguém consegue ler. Né? Aí eu falo, isso eu não vou fazer. Olha lá. Ô, Samuel, tenha paciência, né? Graças a Deus. Obrigado, Alexandre. Quebrou meu galho. Mas mesmo assim, ele teve que apertar o olho para ler aqui. Desculpa, gente. Prometo não botar dessa cor mais. Viu? Mas o irmão, em condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Glorie-se, ou outra versão fala, glorie-se na sua dignidade. O texto, o Ara, né, que nós usamos sempre, fala, glorie-se na sua dignidade. Mas o que é? Aquilo que a gente comentou no começo. Se a pessoa está em condição humilde e melhora, ele vai agradecer. Tudo bem, é bastante natural. Mas ele tem que agradecer e considerando que foi o rei que tinha atribuído aquela situação para ele e agora ele melhorou e vai continuar honrando ao rei com a sua melhora. Eu fiz um curso aqui, né, fui bem, fui o primeiro colocado, então agora realmente isso aqui obrigado, senhor, olha, realmente eu me esforcei, eu mereci. Não, olha, coloca e realmente a pessoa vai se gloriar naquilo que Deus colocou na mão dele. Que exaltação é essa? A sua posição em Cristo. Sua posição em Cristo. Essa palavra sempre me deu uma certa dúvida. Aí eu fui estudar e tirar um pouco a minha dúvida. O que é essa tal de posição em Cristo? Bom, primeiro, posição. O que é quando a pessoa toma uma posição? Qual é a posição que você tomou? Você fez uma opção, escolheu um lado. Escolheu um lado. Qual foi a posição que você tomou? Qual foi a escolha que você fez? Enfim, qual foi a sua tomada de posição? Foi em Cristo. Estar em união com Ele ou estarmos intimamente unidos com Ele. Então agora eu tomei uma posição, eu vou ficar intimamente ligado com Cristo. Então o que Ele mandar, eu faço. Para onde Ele me dirigir, eu vou. O que Ele mandar eu fazer, eu faço. O que Ele me orientar, eu aceito. Então a posição em Cristo é por aí. Né? Porque eu ficava na dúvida, que isso parece de posição, você tomou uma posição ao lado de Cristo. A sua posição em Cristo. Então, a posição em Cristo, eu fiz um breve, tanto é que eu vou ler rapidinho aqui, esse relógio não para. Então, são privilégios e responsabilidades. Por exemplo, privilégio. Eu tenho lá, no capítulo 8 de Romanos, ele fala bastante sobre isso. Né? Então, ele fala lá, primeiro, que Cristo nos libertou, que o Espírito de Deus habita em vós, que tudo isso é privilégio, que nossos corpos são vivificados, ressuscitados em Cristo, que somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros de Deus, que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que desfrutaremos na eternidade.
que o Espírito Santo intercede por nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus nos elegeu para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, Paulo fala assim, quando chega lá no versículo 31, fala assim, mas se alguém é por nós, quem será contra nós? Olha o tanto de privilégio que nós temos quando nós tomamos uma posição ao lado de Cristo. Com esse tanto de privilégio que ninguém vai nos vencer, somos invencíveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um grito, é uma expressão de alegria. Depois de toda essa quantidade, né, de privilégios, quem é que vai nos vencer? Então, primeiramente, nós vemos aqui algumas... Então, e tem outras listas na Escritura Sagrada de privilégios que nós temos quando nós tomamos essa posição em Cristo. Responsabilidades, eu peguei algumas, somente lá de Timóteo, né, com respeito à qualificação dos líderes. Então, primeiro, aos servos. Então, o primeiro capítulo fala assim, aos servos, tem que ser aquilo, com respeito ao seu senhor, etc. Então, tem toda uma lista de responsabilidade para com os servos. Os pregadores. Pregadores têm que ter cuidado, o pregador tem que combater, né, e defender as doutrinas, a sã doutrina de se defender das doutrinas estranhas. Porque doutrina estranha tem desde lá. A responsabilidade dos homens e das mulheres. Olha, o homem tem que agir assim, a mulher tem que agir assim. Todas as responsabilidades das pessoas que tomaram essa posição ao lado de Cristo. Quais são as qualificações para os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos? Tratar com amor e dignidade todas as classes de pessoas. Então são obrigações. Nós temos privilégios à beça, mas temos obrigações à beça também. Né? Então, por isso que eu queria trazer essa palavra aqui, só para vocês entenderem como o que é essa posição em Cristo. Então, nós tomamos uma posição ao lado de Cristo, com Cristo, e agimos como Ele quer que nós agimos. Então, a posição em Cristo é algo muito precioso. Traz privilégios e traz também responsabilidade. Alguém quer comentar aí? Então, no primeiro versículo, né, Tiago 9, ele fala assim, e o pobre, né, se alegre na hora que ele melhorar de vida. Depois, no comecinho do 10, ele fala assim, e o rico no seu abatimento. Também. Então, nessa hora, o rico também vai ter que levar em conta que ele recebeu aquela riqueza como um dom, e aquele dom ele tem que ser usado para o bem da igreja, para o bem das pessoas, para o bem da coletividade. E depois ele diz, né? Por quê? Porque tudo é passageiro. A riqueza é um dom de Deus, não é um mérito da pessoa. Agora, aí mais na frente ele diz, né? Tanto o rico quanto o pobre, embaixo, tanto o rico quanto o pobre se alegram pela esperança na vida eterna. O rico também precisa de ter consciência de que a sua riqueza pode não lhe ser útil quando for mais necessária. As riquezas são passageiras. Então, quer dizer, o versículo 11 ele fala, olha, é passageiro. Não dá em nada. Afonso, por favor, ele quer falar um pouquinho. Tem uma situação que eu acho que talvez se encaixe bem aí, que a gente tem vivido assim com muita... eu acho que a formação da sociedade mudou um conceito que eu entendo como conceito bíblico, o modelo de família. Eu tenho tido assim, algumas pessoas, mulheres, procurando para falar a respeito, o papel da esposa, o papel da mãe na família. A sociedade ela mudou de uma tal forma que dá a impressão que a mulher que se dedica a esse tipo de trabalho de criação, de educação dos filhos ou de manutenção da casa,
ela é menor do que aquelas que vão para o mundo de trabalho e conquistam grandes coisas. E uma coisa que eu nunca gostei na minha vida é a ideia de chamar professor de educador. Eu nunca gostei disso, porque eu acho que esse papel de educador é da mãe e do pai. E são termos que vão pervertendo um pouco, na minha opinião, os conceitos bíblicos, que de repente você enxerga como sendo verdade absoluta. Então, esse trabalho da, da mulher no lar, eu penso que a gente, como cristão, deveria olhar com mais consideração. E a mulher que cria os filhos, ela não é, de forma nenhuma, uma derrotada, porque ela não trabalha lá fora e ganha muito dinheiro. O dom dela, o dom que ela ganhou foi aquele. Perfeito. Samuel, queria ler, é pequenininho esse salmo aqui, Salmo 127, né, que fala sobre tudo que é bom vem de Deus, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente granjeaste. E aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na sua mão de guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pelejar com os inimigos à porta. A herança do Senhor é os filhos, né? Tá falando aqui, né? Complementando até o que ela tá falando, né? De família, né? A herança que Deus deixa é ter filhos, né? Passar, né? Adiante, né? O bem mesmo, riqueza, essas coisas, Deus dá, né? Vem do Senhor, né? Pro rico, pro pobre, é Ele que dá enquanto dorme até, né? Às vezes vem uma coisa, você fala, nossa, essa oferta de emprego aqui eu nem estava esperando, né? Esse aumento salarial, Deus dá enquanto você não está colocando né, a sua vida naquilo, né? Você não está dando mais importância para aquilo do que, né, para o que Deus, né, como você disse, para o que Deus dá valor, né? Olha, quer dizer, então o rico tem que educar os filhos, o pobre também. E graças a Deus por aqueles que educam bem, né, em qualquer situação. Finalmente, quais são os meus valores? O que eu valorizo? A gente vê muita coisa falando a respeito disso. Não, por exemplo, o nosso trabalho aqui. Eu canto muito bem, então eu realmente fico, né, de vez em quando a pessoa fica triste porque não foi convidada para fazer um solo. Não, olha, eu não fui convidado, bom do jeito que eu sou, e não fui convidado para fazer um solo no culto de hoje. Que absurdo! Aquele sujeito, aquele líder lá do ministério não pensa que ele é um retardado. Né? Possível. Hã? Pois é. Então, realmente, o que eu valorizo, afinal? De que me orgulho? Então, essa é aquela história, né, dos dois primeiros versículos lá de Tiago, que nós lemos, 9 e 10. O pobre se orgulha na sua pobreza. O rico se orgulha na sua riqueza, mas também, se por acaso ele cair, ele vai se orgulhar também. Admir, por favor. Quando fala no orgulho e na humildade, eu sempre me lembro do mito de Santo Antão, né? O Santo Antônio, que no mito ele vira Santo Antão. Diz que ele viveu 90 anos e parece que 60 desses anos ele viveu na caverna,
em jejum, em adoração, em louvor a Deus. E quando ele saía da caverna, ele fazia como João Batista, ele comia mel, comia ervas, porque ele não queria se contaminar. E nesses quase 60 anos que ele fica lá, o inimigo o atormentou, Satanás ia lá e o atormentava. Quando ele ficava muitas horas em oração, Satanás fazia com que ele flutuasse para que a atenção dele fosse desviada, e Santo Antão não se deixou desviar. Quando ele olhava para a cruz de Cristo, Satanás fazia com que ele via imagens de mulheres para que desviasse a atenção dele, e Santo Antão não deixou se contaminar com isso. E aí um dia Satanás diz para ele, então, não quero mais saber, esse homem não tem jeito, eu perdi, esse homem, ele é devoto mesmo. E aí ele sai da caverna, Satanás sai da caverna e deixa Santo Antão. E aí Santo Antão faz uma oração, ele ajoelha, levanta os braços e fala, agora, Senhor, eu sou santo. Aí diz que Satanás deu um sorrisinho no canto da boca e voltou. Então, o cuidado para ser orgulhoso, como é difícil a gente não deixar que o orgulho nos contamine, ou com esse dom que Deus deu, ou com o saber que a gente adquiriu. O quanto isso é delicado, o quanto isso é difícil, né? Então, só por conta do Senhor, como Ele é o Senhor que nos dá essa capacidade de suportar o orgulho e tentar ser humilde. Ah, vocês conhecem? Conhece. Eliane, por favor. Ô, Samuel, eu acho também que é preciso cuidado com a falsa modéstia. Às vezes você vai elogiar uma pessoa, você fez isso também. Não é nada de mim. Não sei o quê. Isso também é uma falsa modéstia, né? A pessoa pode reconhecer os valores, agradece, fala, né? Mas parece até que você está falando uma bobagem, né? Quando você está elogiando. Deus dá e a gente se sente bem também, né? Assim como Deus também se sente bem com a nossa gratidão a Ele, com o nosso louvor, com tudo isso. Se nós fomos criados à imagem dele, nós temos isso aqui, né? É, Então, a falsa modéstia, falsa, talvez né? você Eu já agradeça. vi, às vezes você vai elogiar uma pessoa, não, mas não tem nada de mim, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Então, parece que você está Tá xingando a ofendendo. pessoa, É, ofendendo. às vezes a pessoa Então, disser um graças a reconheço, Deus, olha, né? eu agradeço, é Deus que me dá, e Isso, agradeço. pronto. Pronto, não tem nada de mim, não tem nada. Fingir que é muito. Fingir. Mas o valor fingido Deus conhece, né? Ele conhece. Terminando, a minha posição em Cristo é motivo de exaltação ou de exultação? Então, realmente, essa é uma situação que eu preciso estar meditando sempre. Ó, está ao lado de... É meu, realmente eu estou feliz por causa disso? Né? Isso me leva a viver bem, a viver feliz o tempo todo, dando graças a Deus, né? Na hora do elogio, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Então, você deu uma, né? Realmente acontece isso muito. Então a pessoa dá um graças a Deus porque não é por meu mérito não, porque o Senhor me colocou isso para melhorar a vida das pessoas. O grande motivo de alegria e exultação é valorizar as mesmas coisas que Deus valoriza. Se Deus nos instruir a ponto de nós entendermos qual é o valor que Deus dá para as coisas e eu conseguir atribuir os mesmos valores, então aí é motivo de alegria. Realmente, eu estou considerando que aquilo que Deus valoriza é o mesmo que eu preciso valorizar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Afonso, você que está com o microfone, por favor, faz a oração para nós, terminando a nossa aula. Jesus, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a atenção para dar valor àquilo que o Senhor dá valor no reino, meu Pai. Amém. E
ser grato, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos dado, seja um pouco ou muito, meu Pai. A gente ser grato porque tudo vem do Senhor. Todo o bem que nos é dado vem do Senhor, meu Pai. Eu peço que abençoe este dia, abençoe, Senhor, nossa comunhão em família. Leva cada um, Senhor, em paz para as suas casas, meu Pai. Eu peço e agradeço pela aula do Samuel, Senhor, Amém. abençoando a vida dele. Eu peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado a todos, um bom domingo. Quem quiser me convidar para almoçar, pode ficar à vontade, tranquilo. Eu vou, só que eu tenho que ir. Eu, minha esposa, meus filhos e meus netos.